Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os seus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo do teu lado, eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer e depois tem novidade para você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Como Jesus passear na minha vida, quero voltar aos lugares que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde
Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Muito bem-vindos aqui mais uma vez. Cris, obrigado pelas músicas. Essa música fala fundo no nosso coração. Obrigado, Cris, maravilhosa. É muito importante esse momento da harmonização, pessoal. Porque a música é uma prece, né? Então, a música faz nosso coração se elevar até Deus, os pensamentos até a espiritualidade maior, né? Momento de sintonia com o mestre, sintonia com as espiritualidades superiores. E, para quem não me conhece, meu nome é Rose, e hoje eu estou aqui na condução desse trabalho. Vamos fazer a escala de hoje, né? Deixa eu ler aqui. Como eu disse, eu estou na condução do trabalho. A Cris, lindamente nessas músicas maravilhosas. A leitura do Evangelho de Edmilson, que vai fazer o capítulo 6, o item 8. A prece inicial, a Rosa Maria. E a palestra hoje, a explanação de hoje, ao nosso amigo Ramon. Todos eles são trabalhadores da nossa casa. E ele vai falar sobre o tema muito importante, o advento do Espírito de Verdade. Muito bom o tema. E no final, né, vem o passe virtual, que é o nosso tratamento, a fluidificação das águas e o encerramento com a nossa amiga Alba. Mais uma musiquinha pra gente? Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus mundos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. O Cristo Consolador. O item 8.
Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que o pedem. Seu poder cobre a terra, e em toda parte ele coloca um bálsamo que consola ao lado de cada lágrima. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de reclamarem contra as dores ou sofrimentos morais que são aqui nesse mundo o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, já que elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido dará ao espírito o descanso e a resignação. O coração bate melhor, a alma torna-se serena e o corpo não mais fraqueja, pois quanto mais profundamente for atingido o espírito, tanto mais sofre o corpo. O Espírito de Verdade, Havre, 1863, e que assim seja, irmão. Vamos fechar nossos olhos, acalmar nossas mentes, que o nosso coração, nesse momento, se encha de luz e de paz. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, em busca do seu olhar de irmão, em busca, Senhor, da sua paz. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco nessa noite, nos abençoando, nos iluminando, Senhor, trazendo para cada um de nós a cura. Que cada irmão, Senhor, que aqui se faz presente, que veio em busca da cura, seja ela física ou espiritual, que ao final desse tratamento, Senhor, eles possam estar bem melhores. Pedimos também, Senhor, pelos lares de cada irmão, pelos seus familiares, que nesse momento essa paz, essa bênção vá de encontro a cada lar, Senhor. Nós pedimos também por cada trabalhador, que possamos, Senhor, ser esse instrumento que o Senhor espera de cada um de nós. E nós agradecemos pela confiança que o Senhor dá para cada um. Pedimos também pelo palestrante da noite, que ele seja envolvido de muita sabedoria, Senhor, para levar esse ensinamento. E que nós, Senhor, estejamos de mente e coração aberto para entender e praticar todos os ensinamentos que vêm de Ti. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Que o Senhor continue conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Ramon, agora é com você, Ramon. Tá, como a Ana Rosa falou, né? Eu me chamo Ramon, sou trabalhador do Segal. Frequento o Segal desde a barriga da minha mãe, né? Sempre quando eu vou dar uma palestra eu falo isso. Estou lá desde a barriga da minha mãe, passei por todos os níveis do Segal, né? Fui da evangelização, da mocidade, depois fiz o curso e já tem bons anos que eu estou lá na escola de médios, né? Do sábado. Então, hoje eu fui convidado para falar sobre o advento do Espírito de Verdade, né? Que é do estudo do capítulo 6. E esse capítulo, ele é uma instruções dos espíritos, né? Geralmente, todas as instruções dos espíritos no capítulo, que vem ali depois de todas as mensagens, elas falam sobre, geralmente, são temas específicos que vêm de, às vezes, é o Espírito da Verdade, às vezes, geralmente, são cartas que eram psicografadas e elas eram incluídas fora as mensagens do evangélico, que é da Bíblia, né? Essas são mensagens à parte, que vêm sendo um complemento de espíritos, de várias psicografias, que elas são complementadas por essas instruções dos espíritos, que eram cartas que eram recebidas e eram um complemento desses estudos. E aí eles são sempre anexados ao final de cada capítulo. E essas são do capítulo 6. Então, o objetivo, né, dessa aula, ela é compreender o Espírito de Verdade, né? Quem é esse Espírito de Verdade que fez essa psicografia ali ao final desse capítulo 6? O Espiritismo como Consolador Prometido, a mensagem moral das comunicações e a aplicação na vida cotidiana. Então, aí para a gente começar a explicar sobre o Espírito de Verdade, a gente tem que lembrar que
tudo nos é apresentado por etapas, né? Assim, tudo é progressivo nos ensinamentos de Deus, assim, não foi nada atropelado uma coisa com a outra, né? Se a gente parar para pensar assim, por que se o Espiritismo é a grande revelação, né, o que vem explicar tudo, por que ele não veio antes, né? Por que não foi lá na época de Moisés? Por que ele já não foi o primeiro, né? Então, assim, Deus, ele sempre, assim como uma criança, ela começa o ensinamento dela, ela tem que fazer o ensino fundamental, depois ela faz primeiro a educação infantil, ensino fundamental, médio, faculdade, e assim por diante, assim Deus faz com a gente, né? Ele vai baseando e vai gradativamente instruindo a gente para a humanidade ficar mais receptiva e entender esses ensinamentos. Então, assim, antes da gente entender esse Espírito da Verdade, a gente tem que entender das 3 grandes revelações, né? Que primeiro foi Moisés, depois foi Jesus, e depois, posteriormente, foi agora, né? Que a gente conhece o Espiritismo, né? Então, a primeira grande revelação que foi Moisés, o que veio, assim, Moisés sendo essa primeira revelação, o que ele veio trazer para começar nessa instrução dos espíritos, né? Assim, os espíritos, no caso, a gente aqui na Terra dos ensinamentos. Ele trouxe a lei divina ao povo hebreu, os principais pontos foi o monoteísmo, os 10 mandamentos e a justiça divina baseada na lei e na responsabilidade. Então, assim, na época ali de Moisés, né, que geralmente eles era um povo muito politeísta. Se tinha gente ali, alguma cultura que ele acreditava em um Deus só, né, que não era politeísta, que acreditava em vários deuses, era muito assim, esporádico. Por exemplo, os povo hebreu, eles viviam na região do Egito, né? Teve faraós egípcios que acreditavam em Deus único, que era só o Ra, né? Não acreditava em Osíris, naquelas outras divindades. Mas foi assim por um curto período de tempo. Então, aquele povo daquela região era um povo muito politeísta que acreditava em vários deuses. E a primeira revelação de Moisés veio justamente para trazer isso, né? Para trazer essa coisa do Deus único, da fé em um Deus único, e os 10 mandamentos, porque aquele povo era um povo muito perdido naquela época, né? Assim, não tinha vamos dizer, um senso de responsabilidade e justiça, assim, divina, né? Então, os 10 mandamentos com Moisés veio trazer esse ensinamento para o povo daquela época. Então, assim, a gente não pode levar em consideração também, assim, aqueles mandamentos fugir de hoje, né? Porque era um tempo mais bruto, era um tempo mais rústico. Então, a gente não pode levar, por exemplo, olho por olho, né? Dente por dente, como os dias de hoje, porque aqueles mandamentos serviam para aquela época e para aquele povo, né? Então, assim, foi isso que veio trazer para a gente começar a ter uma civilização e um entendimento divino e de caridade ali com Moisés. E aí veio a segunda revelação, né? Que a gente é a mais famosa, que a gente estuda sempre, né? Que é Jesus. Porque Jesus veio trazer principalmente a lei de amor, né? A moral universal e a ideia de Deus como Pai. Porque na época de Moisés, eles tinham a figura divina como uma coisa inalcançada, né? Não teve esse ensinamento assim de que nós somos fruto de Deus, a imagem e semelhança, né? Que todos vamos sentar na morada do meu Pai. E Jesus já veio trazer isso, né? Mas assim, mesmo Jesus trazendo novas coisas, né? Novas revelações, ele mesmo falou que muitas coisas ainda não eram reveladas, né? Jesus fala que tem ainda muita coisa para nos dizer, mas não podeis suportar agora. Ou seja, muita coisa do que ele poderia nos ensinar, né? Ele não poderia revelar aquilo pela nossa condição, né? Pela nossa inteligência mesmo da época, ele não podia revelar tudo. Então, a função de Jesus na Terra veio principalmente ensinar a lei de amor, né? Que todos os mandamentos que até hoje nós temos que seguir, que é fora da caridade não há salvação, amar ao próximo como a ti mesmo, Jesus veio trazer esse ensinamento. Então, a gente vê que desde lá da lei de Tabelião até os 10 mandamentos, até chegar a Jesus, o amor ele vem sendo assim, como uma lei fundamental, né, para a nossa evolução e para a nossa sociedade, que vem plantando assim, cada revelação que vai trazendo, né? E aí, por fim, a gente chega na terceira revelação, que é o Espiritismo, né? E o Espiritismo, ele surge com qual princípio? Que é de explicar os ensinamentos de Jesus, né? Que muita coisa ali de Jesus era feita por parábola e a gente muitas vezes não entendia, né? Ficava assim, dúbio, né? Com essa, o que ele quis dizer com é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? E revelar a imortalidade da alma, demonstrar a comunicação entre os mundos, explicar a reencarnação e a justiça divina. Então, assim, Jesus prometeu, né, que viria o Consolador, e o Espiritismo, as verdades do Espírito, né, veio para, principalmente, revelar isso, né, que ele deixou ali como que seria a terceira revelação. Então, muita coisa do que Jesus fala, ela fica, assim, entre uma fumaça, né? Se a gente não interpretar a série, a gente fica sem entender, e principalmente o povo da época. Tanto que é engraçado que muita gente fala assim,
não existe reencarnação. Como é que não existe reencarnação? Não tem isso na Bíblia. Mas se a gente for pegar o pé da letra na própria Bíblia, a gente tem muito indício que existe a reencarnação, né? Porque eles perguntam, eu esqueci agora qual a passagem, mas eles perguntam alguma coisa sobre João Batista, e aí Jesus fala, né, que João Batista era Elias, né? Como assim ele era Elias, né, e tal? É Elias renascido? Não, João Batista é Elias, ou seja, ele mesmo deixa claro que João Batista era a reencarnação de Elias, né, agora. Então, aí a gente entra aqui agora no tema principal, né, para a gente explicar quem é o Espírito de verdade. Então, no Espiritismo, o Espírito de verdade, ele representa a autoridade moral superior que dirige a revelação espírita, o guia espiritual da codificação, para muitos estudiosos, a própria manifestação espiritual de Jesus. Kardec não afirma diretamente, mas deixa claro o grau de autoridade moral. Ou seja, como nós sabemos, o Evangelho segundo o Espiritismo, não, na verdade, antes, né, o Livro dos Espíritos, ele foi um livro que foi feito por perguntas e respostas. Kardec perguntava, né, tinha vários médiuns na época ali que já faziam essas comunicações, e não só a comunicação pela psicografia ou só pela psicofonia, até pelas mesas girantes, pelo cesto que escrevia. Kardec, ele fazia uma pergunta e vários espíritos de vários lugares e vários médios diferentes, porque ele escrevia por carta, por isso que demorou muita codificação, porque ele mandava cartas para vários lugares onde tinha essas manifestações. Nos Estados Unidos, lembrando que Kardec é francês, né? Nos Estados Unidos, por toda a Europa, e aí ele fazia um compilado de todas essas respostas, e sim, ele fez a codificação da doutrina espírita. Então, assim, ele fala que o espírito de verdade, sempre quando ele vinha, né, quando ele psicografava assim, ou quando ele mandava uma mensagem, sempre era uma mensagem de muita autoridade, né, assim, com muito ensinamento moral, e sempre era uma coisa muito forte que vinha resgatar os ensinamentos de Jesus e explicar eles, né, por isso que fala que o espírito de verdade, ele é basicamente a manifestação espiritual de Jesus. Então, assim, o que a primeira mensagem vem falar nessas instruções dos Espíritos? Né? A verdade que dissipa as trevas. Então, ele fala assim, venho trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Então, assim, as ideias centrais desse primeiro negócio, o Espiritismo recorda a existência de Deus, não traz um novo Deus, mas relembra a verdade eterna. Ou seja, essa primeira mensagem, o Espírito de verdade, ele vem resgatar esse Deus único, e não trazer um Deus novo, né? Assim, é um Deus diferente de Moisés, é um Deus diferente do de Jesus, não, é o mesmo Deus. A nossa revelação, ela vem trazer várias outras virtudes de Deus, né? Vários outros pensamentos, explicar melhor o que é Deus, né? Que é até a primeira pergunta do Livro dos Espíritos que o Kardec vem questionar. Então, ela também reúne o bem espalhado da humanidade. Aí o Espiritismo não destrói religiões, reúne e esclarece. Ou seja, a doutrina espírita, ela não veio também para tomar a posição de o que é certo é a doutrina espírita, de que a única verdade é a verdade do espiritismo, né? A gente foge totalmente contra o que é a doutrina espírita, porque nós não somos uma fé impensada, né? Nós não somos nem religião só, nós somos filosofia, ciência e religião. Então, a doutrina espírita, ela não vem trazer essa verdade, né? Ela reúne e esclarece. Ou seja, ela não julga o outro, ela apenas tira o véu que estava encoberto de antes, né? E vem trazer as verdades novas do Cristo, que é o Consolador. Então, assim, outra coisa que fala muito, né, sobre o espírito de verdade, nessas instruções, né? Uma das grandes, e é inclusive a maior revelação que vem nos trazer aqui com esse espírito de verdade, que não existe a morte, né? Ele vem trazer sobre os dois mundos, né? Que os espíritos continuam vivendo e se auxiliando entre si, né? Encarnados e encarnados colaborando no processo espiritual. E engraçado que quando a gente vem falar que a doutrina espírita reuniu esses ensinamentos, na doutrina budista, existe muitos, que eles chamam, que Buda não é só um cara, não é só o Siddhartha Gautama. Buda é um estado de espírito, né? Quando você alcança o Nirvana, que eles chamam, que é o mais alto da evolução, você vira chama Bodhisattva, que é o Buda, é o estado de Buda. E até nos estados de Buda, tem um deles que ele alcança, o Nirvana, que ele pode ascender a um mundo melhor, e ele fala que enquanto tiver um ser humano aqui sofrendo por onde ele passou, ele não vai ascender porque ele quer mostrar o caminho do Dharma, que é o caminho da evolução para todos aqui. Ou seja, a doutrina espírita, ela não vem só mostrar coisas novas, ela vem reunir várias verdades que estavam espalhadas em várias religiões e unificar ela num conhecimento só e ainda exemplificar o que Jesus sempre nos fala. Então, ainda ele vem falar sobre a consolação dos sofredores, né? Outra mensagem central que ele fala é: vem instruir e consolar os pobres deserdados. Aqui está o papel consolador do Espiritismo. Por que existe o sofrimento? O Espiritismo explica provas necessárias, expiação do passado, oportunidades de crescimento. Porque, assim, a nossa fé, né, como ela é baseada em filosofia e ciência, a nossa fé é raciocinada. Na doutrina espírita não existe o dogma de, por exemplo, se você vai numa igreja católica, você pergunta para o padre: padre, por quê que aconteceu que o meu filho tem, sei lá, uma paralisia? Não, é porque foi se pagar seus pecados. Mas ele não merece, né? Ele é uma alma que não tem nenhum pecado, ele veio agora porque ele merece esse sofrimento. Não, é porque Deus quis.
A doutrina espírita, a gente não tem essa famosa frase porque o Deus quis, né? Tudo é explicado, tudo tem uma necessidade de sofrimento, mas ela é para reparar perdas, é para a gente espiar coisas do passado, é para a gente aprender coisas nessa vida. Ou seja, a nossa doutrina, ela é muito esclarecedora, né? Ela traz esse consolador que Jesus prometeu, ela nos consola, porque várias dessas dúvidas que a gente às vezes podia estar se martirizando, que a gente fica, por que Deus fez isso? Por que Deus deixou acontecer isso? A doutrina espírita vem explicar, né? Que tudo é justo, porque a gente não pode falar que Deus é soberanamente justo e bom e acreditar que ele impõe provas ou impõe martírios para pessoas sem ela ter necessidade ou por conta de outras, né? E aí ainda vem trazer, assim, o sentido da dor, né? Provas e expiações, aprendizado para a evolução do espírito, como eu tinha falado antigamente, como eu tinha falado do slide anterior. Então, a dor, ela educa, né? Ela educa o espírito. A gente tem até o ditado antigo, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. E a doutrina espírita evidencia isso, né? Que muitas vezes se a gente não vai pelo amor, a gente aprende pela dor. Por isso que a gente passa por tantas provas. E essas provas sempre trazem um ensinamento que nós vamos sair melhor delas, né? E dessas provas vão despertar as nossas virtudes, né? E principalmente combater a maior chaga que é do mundo, né? Que eu creio que todo mundo tem alguma forma dele que se dissipa, que é do orgulho, né? Então, essas provas, essas condições e essas dores vêm para a gente dissipar esse sentimento tão cruel que é o orgulho, né? E o grande médico das almas, o Espírito de Verdade diz, sou o grande médico das almas. O Espiritismo atua como terapia espiritual. Ele combate incredulidade, materialismo, desesperança. Mas o remédio é simples, oração, amor e humildade. Ou seja, o tempo inteiro a doutrina espírita vem trazer para a gente, né? Que se a gente crê, se a gente ora, se a gente pratica o amor, se a gente é humilde, a gente consegue vencer qualquer prova, né? E não só vencer as nossas provas particulares, como até ajudar o outro, né? A gente pode interceder pela dor do outro se a gente tem amor com a oração, né, que é as verdades do Cristo que ele vem sempre trazer, né, que é amar ao próximo. Então, assim, a síntese da doutrina, né, amai-vos este os primeiros ensinamentos, instruí-vos este o segundo. Então, assim, essa revelação, a doutrina espírita, ela vem exemplificando isso de toda forma, né? Porque a doutrina espírita, ela não fala que é só amar, não é só a caridade. A gente precisa estudar. Por isso que muita gente fala assim, nossa, lá no centro espírita fica muito tempo assim estudando para você ter a prática mediúnica, né? Por exemplo, a gente que já está na escola de médico sabe. Mas por que isso? Porque a nossa fé, ela não pode ser anímica, né? Ela não pode ser uma fé que ela parte daquilo que a gente acha ou do que a gente não tem certeza. Então a gente faz todos os estudos, a gente conhece todas as verdades para assim a gente praticar a nossa mediunidade de uma forma raciocinada, né? Essa prática mediúnica, a partir de quando a gente tem essa bagagem, esse entendimento, ela vai ser em virtude do Cristo e não de uma coisa que a gente imagina. Então, essa dá uma firmeza para a gente. Então, assim, outra vertente que, assim, vem resumir o Espírito da Verdade, né, ele resume o caminho espiritual pelo amor, que é caridade, fraternidade, perdão e solidariedade, que Jesus sempre veio instruir-vos, né, estuda a doutrina, desenvolve consciência moral, compreender a vida espiritual. E o devotamento e abnegação, que é o Espírito de Verdade vem e fala, tomai por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. Isso significa servir sem esperar recompensa, colocar o bem do próximo acima do egoísmo. Essa é a essência do evangelho vivido. Então, assim, eu acho até engraçado que às vezes quando a gente fala assim, pergunta assim pra gente, né, você é espírita, né? Se a gente for levar o pé da letra, ninguém é espírita de verdade, né? Porque a gente não segue 100% os ensinamentos que tá lá no espiritismo, né? Porque se a gente fosse seguir, a gente já estaria lá aos pés de Jesus, né? Assim, não estaria nem aqui passando pelo que a gente passa. Porque as verdades do Cristo, ela é muito vívida, né? Ela passa, assim, é um ensinamento tão simples, mas que é tão difícil de praticar, né? Que a gente tem que se recolher no nosso íntimo, né? Que a gente tem que aprender essa abnegação de nós mesmos, né? Que é o mais difícil, eu acho, né? Do nosso orgulho. Então, assim, e sem julgar o próximo, né? A gente amar o próximo sem pedir retorno e sem os nossos julgamentos, porque é igual fala, né? Tem uma passagem que fala, se a gente amar quem está dentro da nossa própria casa, é fácil, né? Eu amar minha mãe, eu amar, por exemplo, a dona Rosa que está comigo ali no centro, que é minha colega de trabalho, outra pessoa, é muito fácil, que a gente está em comunhão, a gente está estudando Cristo, e coisa boa. Agora, você amar, assim, uma desavença, alguém que você não tem tanta afinidade, você se abnegar daquele orgulho, né, você dar a outra face, como Jesus diz, é o que é mais difícil para a gente, né, e é que a gente vai viver no evangelho aos poucos, né, não que a gente vai conseguir, não, tem gente que consegue, né? Mas não que a gente vai conseguir também, assim, abdicar disso tudo, mas o exercício diário e a tentativa, ela é louvável, né. E, para a gente concluir, né, o advento do Espírito de Verdade representa a continuação da obra de Jesus, o esclarecimento espiritual da humanidade, a consolação para os que sofrem. O Espiritismo não vem destruir nada, ele vem exemplificar, consolar e iluminar, e deixar o chamado sim, para amar mais, estudar mais, servir mais. Assim, cada um de nós se torna um colaborador da obra divina na Terra, né? Então, assim,
O Espírito de verdade, ele vem exemplificar tudo que Jesus falou, né? Ele vem deixar claro. E aí, quando ele vem trazendo essa verdade do mundo espiritual, ele deixa muito mais exemplificado as verdades que o Cristo falou, que é que Deus é bom, que é dar a outra face, porque a partir de quando a gente sabe que a gente estava naquela posição, como é que a gente pode julgar uma pessoa, né? Quando ele estava lá naquele momento ali que Maria de Madalena estava lá para ser apedrejada, que ele fala, atire a primeira pedra quem não tem um pecado, né? E é engraçado que tem um livro que chama Jesus, que fala assim sobre as passagens dele, né, que fala que cada um naquele momento ali, daquelas pessoas que estavam julgando, passou pela mente dele várias coisas que eles já fizeram. Por isso que ninguém teve coragem de uma loucura, né, do instinto de, não, vou jogar a pedra mesmo assim, né? Porque o magnetismo de Jesus era tão grande que naquela hora todas as pessoas revisitaram, né? Algum momento que elas passaram e ela não tinha não tinha um pecado para elas, né, estar em posição de julgamento para aquela mulher. Então, assim, a doutrina espírita, né, essa terceiro consolador, o Espírito de Verdade, vem trazer esses ensinamentos e continuar essa moral cristã, né, essa moral do Cristo, que começou lá com Moisés, trazendo essa verdade do monoteísmo, os 10 mandamentos, essa coisa de sair daquela barbárie, do politeísmo, acreditar em Deus único, vem Jesus nos ensinando a amar e a verdade do Espírito, que vem com a terceira revelação, que é o Espírito da Verdade através do Espiritismo. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado pelo espaço de vocês, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Ramon. Ótima explanação, né? Muito bom para a gente refletir bastante. E, como ele falou, né? Vem todo mundo para casa estudar, né, Ramon? A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do seu coração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do seu coração. Gentileza, auxílio e perdão. A todos que nesse instante, depois de tudo que ouvimos aqui, depois dessa bela música, que possamos estar numa posição confortável, relaxante, conectados com esse ambiente de amor, de paz, que Jesus, na sua misericórdia infinita, nos oferece. Lembrando do Mestre, da figura do Mestre Jesus, nós vamos agora, através dos mentores que está com cada um de nós vamos receber uma limpeza em todo o nosso corpo. Nesse instante, nós estamos recebendo essa limpeza, tirando de nós tudo aquilo que incomoda, tirando as dores físicas, as dores morais, as tristezas, tirando o desânimo, a falta de fé. Vamos sentindo todo o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual sendo limpo nesse momento. E agora sentimos ainda mais leve do que antes, depois dessa limpeza. E vamos receber, através dos mentores espirituais que estão conosco, uma chuva de bênçãos em forma de luz, uma luz azul clarinha, que vai penetrando o nosso coronário, passando pelo frontal, pelo laríngeo, pelo cardíaco, pelo esplênico, pelo gástrico, pelo genésico, e vai alinhando todos esses nossos chakras, trazendo para cada um de nós o equilíbrio, a paz, a esperança, a saúde, o bom ânimo. Nós estamos sentindo nesse instante revigorados, fortalecidos com todo esse tratamento.
Oh, Senhor Jesus, a gratidão, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, para com cada um de nós aqui presente. E vamos te pedindo também, Senhor, que através da natureza seja extraído das raízes, das folhas, dos troncos das árvores, os eflúvios necessários para transformar a água, trazendo, né, para ela fluidificação. Nesse momento, essas águas estão sendo fluidificadas, transformadas no remédio, o remédio que vai trazer para nós o tratamento durante toda essa semana, que vai trazer a cura, a melhora. Essas águas estão fluidificadas. Gratidão, Mestre. E nós vamos, nesse momento, nos preparando para o encerramento da nossa atividade de hoje, na certeza que o Senhor está conosco, nos amparando, nos consolando e nos guiando. Gratidão por tudo sempre, que assim seja.